Todo mês você fica com o caixa da empresa no vermelho, vive pegando empréstimo no banco e parece que as parcelas não acabam nunca. Você não consegue tirar um prolabore, aquele prolabore que você gostaria. E aí, para resolver tudo isso, você acha que a melhor solução é vender mais? O meu nome é Vitor Caminha e se você é gestor de alguma empresa que está nessas situações e acredita que vender mais é a melhor solução para o seu negócio, eu vou te mostrar nesse vídeo que não só existe solução mais eficiente, como também mais rápida de se conseguir resultado. Das dificuldades do dia a dia, a falta de dinheiro é a que mais traz dor de cabeça e preocupação para o dono e para o gestor de uma empresa. Afinal, quando falta dinheiro para pagar as contas, os credores começam a vir atrás e o empresário começa a ficar pressionado, já que tem mais contas para pagar do que dinheiro no caixa. E com isso, ele começa a selecionar o que é prioridade para ele naquele momento, na hora de honrar os seus compromissos. As dívidas com bancos, fornecedores, investidores, com certeza tiram o sono do empresário. E a primeira coisa que ele pensa é: preciso vender mais para dar conta de pagar tudo isso. Eu entendo esse pensamento e longe de mim querer tirar os méritos das vendas. De fato, existem casos onde só vender mais é que vai resolver o problema mesmo. Mas só que aqui no Brasil se criou uma cultura de veneração às vendas, que parece que essa é a única solução para resolver os problemas da empresa. E eu vou te dizer que essa solução não é a mais eficiente e muito menos vai resolver os seus problemas num curto prazo. E eu vou além, não existe solução fácil. Quanto maior a dor, mais amargo vai ser o remédio. E muitas vezes a solução não está nem numa única ação, como por exemplo vender mais. Aliás, vender mais em alguns casos pode até agravar o problema. Epa, peraí, como assim, Vitor? Vender mais vai piorar a minha situação? É isso mesmo. A primeira pergunta que você deve se fazer para saber se vender mais não pode ser um problema para você é se perguntar: como que você formou o preço de venda dos seus produtos? Se a sua resposta não for: eu utilizei uma fórmula matemática considerando a média dos meus gastos fixos, a margem de lucratividade que eu almejo para o meu negócio e a margem de contribuição de cada produto que eu vendo, existe uma chance de que o seu problema de falta de dinheiro só se agrave caso você venda mais. Mas por que isso acontece? Para quem já me acompanha aqui no canal há um pouco mais de tempo, isso não é novidade. Afinal, é algo que eu falo bastante por aqui. Tamanha a importância desse assunto. E tudo começa por conhecer a sua margem de contribuição. Então, vamos recapitular? A margem de contribuição é o quanto sobra das vendas para que você consiga pagar os seus gastos fixos. Ou seja, é aquela grana que sobra depois que você realiza uma venda. A fórmula da margem de contribuição, ela é a sua receita bruta menos os seus gastos variáveis. E é aqui que mora o problema. Se você não precificar corretamente os seus produtos, corre o risco dessa margem de contribuição ser negativa. E aí, meus caros e minhas caras, se você vender mais, só vai piorar o problema, já que você não está conseguindo nem cobrir seus gastos variáveis. E só relembrando, os gastos variáveis são aqueles que só acontecem quando existe uma venda. Se você quer saber mais sobre gasto fixo, gasto variável, eu vou deixar passando aqui no card um vídeo do canal que vai ajudar você a entender isso. Afinal de contas, já existem vários vídeos aqui onde eu menciono essas diferenças entre gasto fixo e variável, e esse que passou aqui agora é um deles. Então, antes de sair vendendo mais, você precisa ver se você não tem uma margem de contribuição negativa, para que você não acabe aumentando ainda mais os seus problemas financeiros. Só que aqui eu tenho que fazer um parênteses também. É fato que se você pegar o seu preço de venda e subtrair os seus gastos fixos e encontrar um valor negativo, você tem um problema de preço que você precisa resolver imediatamente. Mas também existem casos em que esse número ele pode ser positivo, porém
quando você analisa a situação sob a ótica do fluxo de caixa, você pode ter problema. E isso acontece porque quando você faz a conta das suas receitas menos os seus gastos variáveis, você está considerando nessa conta o regime de competência. E quando você olha para o seu fluxo de caixa, você está considerando o regime de caixa. Complicou, né? Agora embananou tudo, deu aquela leseira. Ó, eu não vou me aprofundar nesse tema aqui sobre as diferenças entre regime de caixa e regime de competência, mas eu tenho vídeos aqui no canal que abordam esse assunto. Ele tá passando, ó, esse vídeo que eu tô falando tá passando aqui em cima agora. Então, se você quer entender melhor essa situação, qual que é a diferença e tudo mais, é só assistir esse vídeo aí que ali eu explico em detalhes sobre essas diferenças, tá? O que acontece é que muitas vezes a empresa ela vende a prazo. Então, vamos supor que você tem um produto lá que você vende a R$90. E em média, você recebe esses R$90 em 3 vezes, que é a quantidade de vezes que você parcela para o seu cliente. Significa que no primeiro mês você recebe somente R$30, que é esses R$90 dividido por 3. E dependendo de como está organizado o fluxo de caixa dos seus gastos variáveis, pode ser que nesse mês que ocorre a venda, você também fique negativo, mesmo que você não tenha prejuízo. E isso tudo vai depender de como você negocia o prazo de pagamento com os seus fornecedores. Se você paga à vista o seu fornecedor, é muito grande a chance de você ter esse problema no mês que você vende, porque você está pagando à vista e você está recebendo a prazo, e você está recebendo em 3 vezes. Então, vamos supor que você, nessa venda de R$90, o seu custo de produto seja de 45, você recebeu 30 no primeiro mês, mas você pagou 45, você ficou negativo em 15. Você percebeu que até aqui eu ainda nem falei da solução que é mais eficiente, mais rápida, que não é vender? Até aqui eu falei o que você precisa fazer só para saber se vender mais não vai agravar o seu problema, o que para muito gestor já pode ser esclarecedor. E perceba que normalmente ela não é uma solução única do tipo, se eu vender mais eu resolvo tudo. É necessário que você faça análises dos seus números para que você possa chegar às conclusões de qual é o melhor remédio para a sua empresa. O que resolve para uma empresa nem sempre vai resolver para outra. Agora, supondo que você já sabe que a sua margem de contribuição está saudável. Antes de sair vendendo mais, você pode fazer algo que traz resultado muito mais rápido e é muito mais eficiente. Rufem os tambores! E essa solução é simples, pessoal. É só você cortar gastos. Cortar gastos, sejam fixos ou variáveis, traz resultado muito mais rápido do que você vender mais. E isso acontece por 2 motivos. Primeiro, cortar gastos só depende de você. É algo que está nas mãos do gestor. Só depende das ações que você vai fazer dentro da sua empresa. Enquanto vender mais não depende só de você. Depende também da boa vontade do cliente de querer comprar ou não. Então, quando a gente fala de gestão, você sempre deve priorizar as ações que estão no seu controle, pois elas vão trazer resultado mais rápido. Os gastos você pode analisar e já cortar para esse mês ou para o próximo. Vender mais não é garantia de que você vai conseguir já nesse mês ou no próximo aumentar mais. Então, analise os seus gastos variáveis e os seus gastos fixos e veja o que você pode cortar. E detalhe, não se apegue a grandes coisas, tá? Às vezes é diminuindo um pacote de tarifa bancária, um plano de telefone, um plano de internet, negociando com alguns fornecedores chaves que você vai conseguir já esse resultado esperado. Muitas vezes a gente acha que só os números grandes que a gente tem na empresa é que a gente deve cortar. Porque é mais fácil, né? Você só ataca um e corta um grande valor, mas muitas vezes é nestes pequenos gastos que você vai ter o resultado. Tá legal? E o segundo motivo é que quando você aumenta R$1 de venda, não é esse R$1 que você vai ver lá no final do seu resultado.
Aumentar as suas vendas em R$1 não garante um aumento de R$1 no lucro. Isso porque depois que você vende, você tem que pagar impostos, você tem taxa de cartão, enfim, como eu já mencionei lá na margem de contribuição, você tem os gastos variáveis que você tem que pagar fora os gastos fixos. Então vamos supor que a sua margem de lucro líquido, tá? Não é a margem de contribuição, é a margem de lucro líquido, a última linha da DRE, seja de 15%. Significa que para cada R$1 que você vende, você está tendo lá no final 15 centavos de lucro, que é o que sobrou. Então perceba que 85% do seu esforço ficou pelo caminho. Ao passo que se você cortar R$1 de gasto, você vai aumentar o seu lucro em exatamente R$1. Então 100% do seu esforço foi convertido no resultado. E é por isso que cortar gasto é mais eficiente do que aumentar a venda. Agora, se você já corta gastos com frequência, ou então se você analisou os seus números, não tem uma margem de contribuição negativa e também não tem onde cortar mais gasto, porque você já está bem enxuto, aí sim a sua única opção é aumentar as vendas. Mas pelo menos você agora sabe que está focando na única coisa que de fato vai resolver o seu problema, mesmo que não esteja ao seu alcance tão fácil quanto cortar os gastos. E aí, curtiu esse conteúdo? Se você assistiu até aqui, faz um favor para mim. Deixa o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Me segue também lá no Instagram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.